Que habilidade! Olha, Não só como professora de artes, que também tem a habilidade maravilhosa, mas também na pintura em si. obrigada. Eu acho curioso, quando eu tinha 6 anos, em torno de 6 anos de idade, meu pai ele trazia muitas obras de arte que ele trabalhava com antiguidades, né? Então ele tinha peças para revender. Trazia esculturas, quadros pintados à mão por artistas, lá no MASP, em São Paulo, na Sim, Avenida sim. Paulista. 10 anos atrás já tem a feira de antiguidade aos domingos, então meu pai trabalhava lá. E ele já tinha pendurado um quadro na parede, no corredor, assim, em frente ao quarto. Quando eu olhei, eu era tão pequenininha, aquele quadro estava lá no alto. Eu lembro de ter levantado minha cabeça e admirado aquela obra de arte. E aí, na minha mente, eu disse: eu sei que quando eu crescer, eu vou fazer. Olha, até arrepia, né? Uma artista completa, né? Sim. Assim, você admirou os quadros e tudo já de começo, mas como que foi para começar a entrar nessa área? Isso que eu ia perguntar, como foi a história, né? De começar a fazer os quadros, como isso aconteceu? Foi Tá. de primeira, o quadro deu tudo certo já de primeira, teve muitos erros, como Ó, que foi? isso é interessante. A primeira pintura que eu fiz, a gente tem o segundo plano, o primeiro plano e o plano de fundo, que era para pintar primeiro, eu pintei por último. E eu senti uma enorme dificuldade. Falei, tem alguma coisa estranha aí. Eu deveria ter feito esse céu primeiro. E aí depois as árvores, né? Depois as casinhas e tal. E aí eu vim entender errando mesmo, porque a gente aprende na raça, né? Tem tudo um segmento ainda pra fazer, né? Passo a passo. Então, a arte, a gente descobre com os erros. Eu falo para os alunos, né, de pintura em tela, que eu já lecionei muito pintura em tela em específico, e eu falo para eles, errando que se aprende e você descobre novas maneiras também, né? Mas tem sim um segmento. Tem um passo a passo, e dependendo da técnica que você vai fazer, do estilo de pintura que você vai fazer, tem a profundidade, a perspectiva que a gente chama, que é justamente essa profundidade. Entender que quando você olhar a obra de arte, dá a sensação que realmente lá no fundo tem as montanhas, tem aquele céu, né? Vem as arvorezinhas, vem um caminho que está estreito e vem alargando, até chegar próximo de você, já tem alguma coisa bem próxima, dá a sensação realmente de profundidade. E a gente realmente sentiu isso nos seus quadros, viu? Ainda mais aquele das flores, ele tá bem realista, né? A forma que você pinta também, ele é bem, muito realista. Eu falei, caramba, dá vontade de colocar na sala. Obrigada, Evelyn. Aqui na Rádio Antena 8, né? Quem tiver curiosidade em vir aqui. Pinturas maravilhosas. E, Rachel, você disse da primeira pintura, mas com quantos anos mais ou menos que foi? Você Sim, lembra? lembro. Eu comecei em torno de 2003 para 2004, a pintar com tinta a óleo, que é a tinta mais profissional que a gente tem, né? E mais difícil de trabalhar. Então eu comecei com a tinta mais difícil, que é a óleo. E aí eu conheci outros artistas e fui pegando dica com eles. E aí eu comecei a lecionar, não sei se vocês já ouviram falar também, num projeto Escola da Família, não sei se aqui em Caraguá tem, que a escola estadual abre aos sábados e domingos. Então eu comecei a lecionar lá em São Paulo, em uma escola estadual, pintura em tela, sem ter a prática, porque eu fui de supetão mesmo. Uma professora, coordenadora, disse para mim, você tem a oportunidade de dar aula de pintura em tela aqui, já tem até as tintas que o governo mandou, só que a gente está sem professor. Você sabe fazer aula de pintura em tela? Dei aula para alunos adultos, né? E aí eu falei para eles, olha, conforme eu vou ensinando para vocês, vocês vão aprendendo, eu também vou aprender junto. Vai desenvolvendo, né? Nós vamos todos Legal. desenvolver junto, porque a minha experiência não é com tinta a óleo. E aí eles falaram, tudo bem, professora, nós todos vamos desenvolver juntos. Isso que é o gostoso, né? Contar com o apoio dos alunos também, eles não te julgarem, né? Exatamente. E aí nós fizemos trabalhos maravilhosos todos, e aí eu tive experiência com a tinta a óleo, consegui entender e ensinar eles, conversei com outros artistas, adquiri mais experiência, né? E ali eu fui desenvolvendo. E a gente conseguiu fazer uns trabalhos belíssimos para expor no Sesc de Itaquera, os trabalhos dos alunos também. Olha, interessante, perfeito, Rachel. E você disse sobre tinta guache, tinta de tecido também, tinta óleo. Qual que é a diferença entre essas tintas que eu fiquei curiosa? A tinta óleo ela é a base de pigmentação artificial. Também tem
cheiro forte, que é para ajudar na secagem da tela. Então, para pintar com tinta óleo, não podemos estar nem num ambiente fechado. Tem que estar um ambiente arejado, porque pode ser prejudicial à saúde. Inclusive, teve artistas no passado que chegaram a adoecer e vieram a óbito porque não tinham noção do quão era nocivo à saúde esses elementos químicos que a gente trabalha na mistura da composição da tinta óleo, né? E também tem um branco chamado branco de zinco, que foi até proibido, que o branco de zinco ele também fazia mal para a saúde. Depois veio o branco de titânio, que tintas elas são extraídas de pigmentações, né? E aí eles usam elementos naturais e artificiais também, para que haja uma durabilidade maior. Interessante, isso que eu ia perguntar, se era natural, né? Extraído de produtos naturais também. Sim, também, mas precisa de elementos mais químicos para que haja uma durabilidade maior na pintura. E a tinta, artesanato, a guache e a aquarela são todas tinta à base de água. Então, a única que é a mais complicadinha mesmo é a tinta óleo. As demais são à base de água e também tem durabilidade. A acrílica, ela é uma tinta profissional. Depois da tinta óleo, os artistas utilizam muito acrílica, porém ela não tem as composições fortes como a tinta óleo. Ela já é mais suave, o cheiro é mais agradável, dá para pintar num ambiente que não esteja tão arejado, o cheiro já é mais agradável. A aquarela também é bem profissional. Aí a gente tem um preconceito da mídia, da população em geral, em relação a tintas comuns como tinta guache. 22, né? Que nós comemoramos 100 anos de arte moderna no Brasil. Aí eu coloquei as obras lá em Caraguá, aqui, né? Porque tem 3 anos que eu estou morando aqui, venho de São Paulo. No centro mesmo? No centro, juntamente com outros artistas. Ai, que legal. Então, tem apenas 3 anos que estou morando aqui. E eu tive essa oportunidade de já chegar na cidade e não demorar muito conseguir expor meus... E a cidade abraça, viu? Eles abraçam arte e Sim. cultura, é o que a cidade gosta, né? Consegui expor minhas obras e eu fiquei muito feliz de conhecer outros artistas, né? Vou até citar o nome com muito carinho, a artista maravilhosa Carla Terra, que é encantadora, professora de arte também, tem muita expressividade nas suas obras. A artista Cláudia Miriam, muito bem, ela traz também uma expressividade no estilo com pinceladas bruscas, fortes, umas pinceladas bem que você já vê que a pessoa tem uma técnica, que ela não precisa fazer tão detalhado, ela consegue jogar uma tinta de uma forma que a obra, você olha e fala, nossa, a primeira obra que eu vi dela foi um casal dançando. Você olha de longe, você vê o que é a obra. Quando chega perto, não passa de borrões. O expressionista e o expressionista ao mesmo tempo. Esse é um dos mais bacanas. Desde 2015 que eu leciono no YouTube, então todos os dias vem mensagem para o meu celular. Quando eu vou pintar, tem muita obra que eu vou ensinando mesmo. Sim. Então tem muitos alunos lá que vêm e perguntam sugestões, né, de como eu posso fazer isso, dá certo assim, porque eu trabalho muito técnica mista também, que é com materiais reciclados para ser acessível, ficar acessível à população, e eles fazem muitas perguntas e eu respondo todas. Legal. Aí, gente, tá aí, Ateliê Arte Atual, e o número para contato, quem quiser chamar ela lá na DM do Instagram ou no WhatsApp, pode deixar aqui pra gente, viu, Rachel? Sim, tá no Instagram e no YouTube consegue me encontrar, né?